e dar uma roupagem diferente, quer dizer, não é para trazer ele só como ele é feito no ritual, só como ele é feito da maneira tradicional, né, então de cultura, né, então a gente até fala assim, pô, se você quiser escutar uma música do terreiro, pedaço do terreiro, né, então a gente tem essa pretensão de não só reproduzir, mas também de dar uma roupagem que tem a nossa cara hoje, assim, que faz parte do nosso universo, uma coisa mais urbana também, uma linguagem mais jovem e tal. E aí a gente começa a convidar também outros músicos profissionais, que tocam baixo, então tem o Cássio, toca violão, Giovanni, então o disco foi gravado já com bateria, então tem algumas músicas de participação de um DJ chamado Zé Lima também, então um grande parceiro nosso, então aí mais tradicional mesmo, que essa é a ideia também, de trazer um pouco de preservar também como era feito, mas muita coisa que a gente fez, por exemplo, tem uma mistura. Chegou até a gravar uma música que é super conhecida, que é o Bolero de Ravel, por exemplo. Né? E deve ser sensacional. Então, e aí essa que era a dificuldade, assim, como a gente gravar uma música que era tão conhecida, mas trazer uma linguagem que saísse um pouco do erudito clássico e tal, né, que é o Bolero de Ravel, mas que pudesse trazer uma linguagem brasileira. Assim. E aí essa música ela virou trilha de um documentário que o Daniel Lima, lá do Itaú Cultural, que ele passou no vídeo e tal. Então essa música também ela teve uma recepção bem bacana, assim, porque ela foi gravada com berimbau, e aí teve uma participação de uma orquestra que chama Orquestra de Caboclos, então um baixo acústico, um cello. Então, essa daí é a nossa preocupação, é fazer um material que fosse um material que pudesse ficar registrado de alguma forma na história, um material de fortalecimento, mas também de quase uma fotografia da cultura afro-brasileira, pensando nessa história da diáspora africana, né? Quais são os elementos que ficaram marcados, né? Como é que a cultura negra ela está presente na cidade, qual a relação da cultura negra com as pessoas, existe preconceito, existe racismo, como é que as pessoas se identificam como negros, como é que a sociedade encara isso hoje, né, num momento de transformação, num momento que a gente sabe que assim, a história do Brasil é muito recente em relação ao período da escravidão, ao período, né, então é um país ainda que tem muitos resquícios ainda dessa história, né, da escravidão e tal. A sociedade ela tem ainda uma cultura que, de alguma forma, algumas coisas ainda estão ali e surgem como preconceito, e de alguma forma isso daí faz com que a sociedade fique segregada, né? Então, espaço que a gente percebe que ainda precisa desenvolver um pouco mais essa mentalidade da inclusão social e tal, né? João, a gente já estourou o tempo do jornal, preciso, infelizmente, te interromper. Eu vou deixar a música do Trem Terra para a gente tocar no outro bloco, mas eu quero, só antes de me despedir, dizer que quem quiser pode fazer o download gratuito no culturaderesistência.org.br, mas eu estourei o tempo do jornal já. Vamos combinar um outro papo para a gente conversar um pouco mais sobre esse trabalho. Te agradeço muito, uma ótima tarde para você. Obrigado, uma ótima tarde para você também. Obrigado. Se estiver interessado, pode baixar o disco, está totalmente gratuito na internet, no site culturaderesistência.org.br. Isso aí, obrigada, João.